E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora aqui na reação dos torcedores, né, do Real em relação à atuação do Vinícius, né, a polêmica, a confusão, como ele saiu, né, ao ser substituído do jogo. A mídia gringa show. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo agora, né? Se inscreve no canal, deixa o like aí. TZ Futebol. Vamos lá. O que você achou da reação? A reação é ruim, mas é assim mesmo. Ele tem que ser assim. Eu quero o Vinícius revoltado, que não fique calado, como ultimamente, porque aí ele desaparece. Em que o Vini ouviu as palavras do Lamine, mas acho que ele se saiu muito bem, provando ser muito mais decisivo que Lamine no jogo de hoje. Eu ia te perguntar sobre o Vinícius, que fez uma partidaça, mas depois, quando o Xavi o substituiu, ele saiu irritado. Gestos de Vinícius ou as reações que ele teve ao ser mandado para o banco. Não sei se já teve um jogador no Vale com tanta personalidade e talento como ele. O clássico é assim, há muitas coisas dentro e fora dos campos. Tentamos equilibrar tudo isso, mas nem sempre é possível. Rapaziada, bora que então dar uma olhadinha em toda a repercussão internacional do jogo do mês, cara. O El Clássico, o Real Madrid-Barcelona, que entregou tudo que a gente queria, cara. 2,5, gol HT, mas Marco... Quem tá ligado, tá ligado. E claro, muita confusão. Rolou um entreveiro doido lá entre o Lamine Yamal e Vinícius Júnior, que tiveram que ser separados. Vinícius Júnior esperneou lá, gritou, abriu os braços com o Xabi Alonso pra não ser substituído no segundo tempo. E muita confusão que a gente vai esclarecer tudo pra vocês aqui. Vamos ver aqui a entrevista do Xabi Alonso, o que ele falou do Vinícius Júnior, de toda essa situação. Bora ver aqui também o que o Tchouaméni falou do Vinícius Júnior e toda essa repercussão da entrevista pré-jogo do Lamine Yamal. Bora ver a entrevista do próprio Vinícius Júnior e a repercussão da mídia internacional falando sobre a performance do Vini Júnior. Foi muito elogiado, muito criticado por alguns também, e isso que a gente vai acompanhar agora. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí para não perder nada dos bastidores do mundo do futebol, deixa aquele likezão, aí para aqui embaixo e bora pro vídeo. A substituição justa ou injusta de Vinícius? Peço que você analise a substituição e depois a reação do Vinícius. Ele vai direto para o vestiário sem passar pelo banco. Me parece fenomenal o cambio. Sim, me parece ótima a substituição e acho péssimo que o Vinícius fique bravo porque o Xavi sempre o protege. Como é que é? O Xavi sempre protege o Vinícius Júnior. Esse cara aí deve ser o fanboy, né, do Xavi, né? Porque não é possível. Desde que o Xavi chegou, ele não dá muita moral ao Vinícius, não, cara. Então, ele trata o Vinícius como um jogador comum, como mais um do elenco. Não dá muita prioridade, não, vem substituindo ele. Então não tem isso, não. Ele tá muito equivocado aqui nessa declaração dele aqui. Esse cara bateu com a cabeça. E é preciso dar espaço para jogadores novos, com mais vontade, com energia. Olha que eu adoro o Vinícius, acho ele um jogador de nível bola de ouro, mas acho péssimo que ele fique irritado. O Xabi Alonso faz o melhor pelo Real Madrid. Para mim, o melhor em campo, o melhor da partida foi o Mbappé. E sem dúvida, depois do Mbappé, seria o Vinícius. E o que você achou da substituição do Vinícius? Ele foi direto para o vestiário, ficou realmente muito irritado. Ele vai para o vestiário e volta depois de um tempo. Ele está fazendo uma partidaça e ser substituído assim, então, é que ele está de saco cheio. Ele está cansado dessa situação e demonstrou isso dessa forma. Você acha certo ou errado ele ir para o vestiário sem cumprimentar o treinador? Eu faria o mesmo. Um jogador que está deixando o Koundé livre o tempo todo, sem subir, sem atacar. E o jogo estava se abrindo para que o Vinícius subisse junto com o Mbappé, os dois no ataque, você não pode tirá-lo. E havia outros jogadores em campo que estavam com cãibras, como o Camavinga, que estava perdendo muitas bolas. Havia outros jogadores que estavam perdendo bolas e chegou um momento em que o jogo se abriu e faziam constantemente 2 contra 1 no Vinícius, e ele sempre tinha 2 caras em cima dele. O que você não pode fazer é tirá-lo em um momento tão crucial que é... O Vinícius, ele estava muito bem no jogo, né, quebrando e amassando, e acabou que sendo substituído. É normal o cara, né, ficar chateado, né, e mais nessa temporada que ele vem sendo questionado, né, e principalmente o Xavi não vem dando tanta moral a ele. Então, se o cara tá bem no jogo, o cara tá jogando bem, o cara quer mostrar cada vez mais, né, o seu futebol, mostrar do que ele é capaz, né.
Quando o jogo se abre e você não pode tirá-lo porque é mais fácil tirar quem não renovou. Não estou de acordo porque não concordo porque sinceramente, amigo, vou te dizer uma coisa. Se recuerdas na Copa, mas se você se lembra, na Copa do Rei perdemos por culpa do Vinícius. Sou amigo deles e eu sou fã do Vinícius. Vou te dizer uma coisa, irmão. Hoje o Vinícius estava fazendo a mesma coisa que na Copa do Rei. Não estava voltando para marcar. E no ano passado e na semana passada em Getafe, o Rodrigo só marcou um gol desde 3 de março. Esse Rodrigo só tem um gol desde 3 de março do ano passado. E o Rodrigo queria sair do Madrid. Acho que o Vinícius deveria ter sido substituído, não por nada, sou fã dele, mas ele não estava voltando para marcar e na Copa do Rei foi igual. E o que você achou da reação? A reação é ruim, mas é assim mesmo, ele tem que ser assim. Eu quero o Vinícius revoltado, que não fique calado, como ultimamente, porque aí ele desaparece. Quero o Vinícius revoltado, mas hoje ele tem que entender que aconteceu com a gente em La Cartuja, que ele não voltava para marcar e acabaram empatando. E o Xavi percebeu e disse, tem que trocar. Eu sou uma das pessoas que sempre... É isso aí, pessoal. Mas o Vini tinha dessa mesmo de não voltar muito para marcar, não. Mas desde que o Ancelotti saiu, né, o Xavi voltou, né, e o Tartaruga Ninja chegou, né, ele tem se esforçado assim mais para marcar, né, ele tem marcando muito. Das pessoas que sempre digo que o Vinícius tem que ser substituído, mas hoje, justamente hoje, o Vinícius não era para ser o substituído. Hoje não era para ser ele a sair. E a reação dele está errada com os companheiros e é uma falta de respeito com os companheiros, mas eu posso entender. Hoje era o dia do Vinícius. Fiquei muito surpreso. O Vinícius foi absolutamente determinante, se não o melhor em campo. E a verdade é que o Vinícius saiu e o Real Madrid não voltou a atacar. Rodrigo teve 3 jogadas de linha de fundo que não resultaram em absolutamente nada. Pra mim, Rodrigo não acrescentou nada. Já faz mais de 1 ano e meio que o Rodrigo está assim. Espero que ele vá para outro clube, porque é indigno de vestir essa camisa. Rapaz, que declaração pesada do torcedor do Real Madrid. Vocês concordam com isso, rapaziada? A questão aí não é muito culpa do Raio, não, porque desde que o Xavi chegou, né, é outro também que vive para esse escanteio, né? A gente até pensou que ele ia sair, né, do Real de vez, porque ele não estava sendo utilizado para nada, né? Estava sendo, né, um bancão, um reservão de luxo, né? Porque o Rodrigo não jogava, né, de forma nenhuma. Então, tá vindo jogando agora, poucos minutos, né? Então, o Rodrigo não é muito utilizado no time, então não tem como ele render tanto se ele não é tão utilizado assim. A destacar, primeiro, o desempenho de Vinícius, que fez um jogo excelente. Um dos melhores do Real Madrid, junto com Bellingham, que marcou um gol e deu uma assistência. O Vinícius em campo, a polêmica quando foi substituído e o que aconteceu depois, quando houve uma tremenda confusão. Vamos por partes. Começamos pelo jogo de Vinícius e você dá a sua opinião. Depois, discutimos a polêmica. Começo com você, Rodra. Sei que gostou do Vinícius hoje, como disse o Luiz. Interessante a parte final. Esse mano de óculos aí da barbichinha é um dos maiores críticos do Vinícius Júnior que eu já vi em toda a minha vida, cara. Vamos ver o que ele vai falar hoje. Em que o Vini ouviu as palavras do Lamine, mas acho que ele se saiu muito bem. Usou essas palavras para se motivar ainda mais durante a partida, provando ser muito mais decisivo que Lamine no jogo de hoje. Jogou melhor, deu energia ao time para avançar e depois da partida que ele diga o que quiser, como a Mina disse antes, deixe que fale. Acho que o Vini sai do jogo muito fortalecido, apesar da substituição aos 70 minutos feita por Xabi Alonso, que para mim foi incompreensível. Para mim incompreensível de Xabi Alonso, creo que ha sido torpe por uma parte de... Algumas pessoas falando que ele deveria ser substituído, outras não. O que vocês acham, rapaziada? Considerando o quão elétrico e explosivo ele é nessas situações, se a intenção era poupá-lo, isso deveria ter sido feito de outra forma. A mudança não ajudou a equipe em nada. Não ha ajudado nada o cambio à equipe. O Vini estava... Não foi esse o motivo não de ter substituído não, poupar não, viu? Eu acho que é porque ele quis mesmo substituir e também ele já disse, né, que vai fazer... o rodízio, né, entre Vini e Rodrigo, ali no lado esquerdo do campo. Eu acho que só foi preferência mesmo. Dando trabalho ao Koundé, sendo decisivo e jogou muito melhor que Mbappé hoje. Mbappé no dia de hoje, que para mim Mbappé... Para mim, o pênalti perdido pelo Mbappé deixa uma mancha grande. Nesse tipo de jogo, a defesa de Chesney foi excelente e não se pode perdoar uma chance assim.
Ainda assim, o Vini sai muito fortalecido. E sim, haverá polêmica, mas desta vez ela pesa mais a favor dele do que contra. Hoje, acho que Xabi errou na substituição e o Vini sai reforçado pelo seu futebol, pela mudança que acabou destacando ainda mais sua importância e também pela repercussão que ganhou. Ele queria a bola de ouro, não a recebeu de forma justa, mas aspirava a isso e buscava que Rodri o mantivesse no caminho. No ano passado, agiu de forma irresponsável, confrontando o clube sobre a renovação e tentando pressionar, porque queria receber mais do que Mbappé. Tratando de pressionar porque quer ser melhor pagado que Mbappé. Mbappé é o número 1. Discordo novamente de Rodra, é claro. Ele não pode ser condenado por ter perdido um pênalti. Por um pênalti que falle. Mbappé já havia errado outros na Espanha, em Bilbao, no ano passado, e também na última temporada, e também contra o Liverpool. Também falhou e ante o Liverpool também, Mas o Vinícius, quando está focado no seu jogo, é um jogador extremamente desequilibrante. É alguém que, com essa dedicação, pode estar entre os 10 melhores do mundo, sem dúvida alguma. Só 10? Que isso? Bota no top 5 aí no mínimo. Como você viu isso? Me ha encantado. Me ha encantado. Eu adorei. Para mim, ele é o jogador mais diferenciado, sempre trazendo algo novo. Por estar tão concentrado, consegue lidar tanto com o jogo difícil de um lado quanto com os torcedores do outro, que não param de gesticular e de incentivá-lo. Tenho a sensação de que toda vez que Vinícius recebe a bola, sente a necessidade de fazer algo diferente. Um simples passe não é suficiente. Ele precisa ao menos tentar algo a mais. O que isso tira do Madrid? Nada, só acrescenta. Não sei, Xabi, se ele é um jogador que você consegue controlar completamente, moldando para jogar exatamente como quer. Para jugar a lo que quieres, pero ele traz um desequilíbrio que simplesmente não se encontra em um jogo posicional. Vinícius é um jogador muito valioso. Isso não tem preço. Vinícius Júnior merece muitos elogios pela sua atuação. Individualmente, achei que ele foi brilhante. Em especial, aquele primeiro tempo muito perigoso no 1 contra 1. No segundo tempo, uma atuação um pouco mais discreta. Xabi Alonso decidiu tirar Vinícius Júnior e ele reagiu de uma forma bastante curiosa, gesticulando, sendo muito vocal na direção de Xabi Alonso. E então seguiu direto para o túnel, apenas para reaparecer no banco de reservas momentos depois. Tenho certeza que por orientação de alguém. O que você achou da reação do Vinícius Júnior? Como você lidaria na confusão, na briga, né? Ajudar, né, cara? Com isso se fosse o Xabi Alonso? E para finalizar, claro, foi uma atuação muito boa dele. Você tem filhos, Ian. Você já viu isso antes. Foi uma birra do Vinícius Júnior. E eu meio que entendo a frustração dele. Vocês também já jogaram futebol. Vocês sabem, quando você está em alta, no maior jogo de todos, né, se sentindo bem, sabendo que está jogando bem, e é uma temporada em que você foi questionado e quer mostrar ao mundo do que é capaz e está se sentindo bem e jogando bem, é claro que você não quer sair. Eu entendo completamente isso. É simplesmente difícil de justificar de qualquer forma. Eu estou dizendo que entendo a sua frustração. Você não pode reagir assim. E o que o Xabi Alonso vai fazer? Bem, ele o ignorou completamente quando ele saiu de campo. Sabe, ele estava gesticulando, balançando os braços e dava para ver ele passando pelo Xabi Alonso, nem olhou para ele, o que eu acho que foi a melhor forma de lidar com isso. E então, a portas fechadas, acho que talvez algumas palavras serão ditas. Mas foi uma atuação brilhante do Vinícius Júnior. Sabemos que, em termos de gols marcados, o Mbappé vai ser o principal, mas o Vinícius Júnior ainda tem um papel muito importante neste time do Real Madrid, e isso está mudando um pouco. E é difícil para ele, acho, se acostumar com isso, porque ele era tão querido, tão protegido pelo Carlo Ancelotti. Ele era o cara do Carlo Ancelotti, e ele sabia disso, sentia isso, e ele não é o cara do Xabi Alonso, porque o Xabi Alonso o utiliza como mais um do elenco do Real Madrid, e ele sabe que é um jogador muito bom, mas é apenas um entre muitos jogadores muito bons que ele tem. Exatamente, na mão do Xabi Alonso, o Vinícius Júnior é só mais um, mano. E na mão do Carlo Ancelotti, ele era o maior do mundo. Eu ia te perguntar sobre o Vinícius, que fez uma partidaça. Mas depois, quando o Xavi o substituiu, ele saiu irritado. Como que dizendo, de novo? Como é que se pode resolver isso? Celebramos todos juntos no vestiário. E o Vini muito, com a música e tudo. No fim das contas, todos os jogadores querem jogar, sabe? A partida inteira. Mas não há problema. O Vinícius fez um jogo incrível e é um jogador de alto nível. Vocês precisavam de uma vitória como essa depois de terem perdido 4 clássicos. Contra o PSG, contra o Atlético. Precisavam bater na mesa, conseguir uma vitória contra um grande. Muito boa pergunta.
Sim, de verdade, sim. Isso nos dá confiança, sabe? Fizemos uma partida muito boa contra um bom adversário e temos que continuar e olhar para frente. Até que ponto exatamente a mentira de que o Madrid estava realmente roubando o motivou, influenciando suas ações? Quem falou isso foi o Lamine, falou que o Real Madrid só ganha roubando. Gosto disso porque no final do jogo também vimos algumas coisas entre os antes do jogo e acabou que não se provou, né? Acabou perdendo no clássico e lamentável, né? Falou tanto e não jogou nada. Jogadores e nós ajudamos uns aos outros enquanto os jogadores competem contra o Barcelona. Quando eu era pequeno, nós também víamos essas coisas. Então não, calma. No final nós vencemos aquele jogo. Como eu disse, vale 3 pontos. Temos que continuar assim. Você não ficou bravo quando eu de Madrid roubar? Não se han falado isso? Pessoalmente, eu gosto disso porque são apenas palavras, sabe? E não há má intenção. Mas sim, principalmente com a determinação e tudo mais, isso nos ajuda um pouquinho mais. Ajuda um pouquinho mais. É assim com o adulto. O marketing do jogo faz o futebol ser divertido, tem que ter a provocação, né, cara? Pro jogo ser mais legal, né? Adulto responde uma criança. Oi, Xavi, como está você? Sou Anton Miana. O que você acha do gesto do Vinícius ao ser substituído? Eu retenho várias coisas boas do jogo, muitas coisas positivas do Vini, falaremos sobre isso sem dúvida. Mas não quero perder de vista o que realmente é importante. Essas são questões que... Esse cara é impressionante, ele se esquiva de todas as perguntas, né? O Xabi é um sabonete molhado, né? Ele escorrega rapidinho e muda o foco do que ele não quer responder. É impressionante esse cara. Discutiremos. De lo importante realmente, estos são coisas que las hablaremos. E no grande jogo que foi, Vini também teve um papel importante, assim como os outros jogadores. O que queríamos fazer, muitas das coisas aconteceram. E é uma vitória importante, merecida. Incluso poderíamos dizer que foi curta, porque tivemos oportunidades, pênalti. E depois recuperar essa sensação de equipe competitiva em grandes jogos é fundamental. O que resta falaremos. Ele sempre saboneta nas respostas, mané. Que saudade do Carlo Ancelotti, maluco. Pelo amor de Deus. Importante, lo outro, lo hablaremos. Você não quer comentar os gestos de Vinícius ou as reações que ele teve ao ser mandado para o banco? Tá cutucando Você ele. só tem 4 anos como treinador. Não sei se já teve um jogador no Vale com tanta personalidade e talento como ele. Você tem certeza de como agir quando um jogador tão intenso aparece? Como Vinícius em algumas decisões? É como quando você o troca. Ó, que não é a primeira vez nesta temporada, ele já se irritou antes com suas mudanças. Você, como treinador, e sabe o que fazer para que isso não Acredito aconteça? que todos os técnicos na equipe existem diferentes personalidades e você precisa saber como lidar com cada uma delas, mantendo a mesma exigência e respeito, e assim faremos. Agora vamos nos divertir e quando for a hora vamos conversar. Com Vinícius Júnior e aí, que o Vini falou? Jogo 2-1, 3 pontos importantes. Um grande jogo, ganhar o clássico é sempre especial e importante. Depois de começarmos a temporada 20, estávamos ansiosos por este jogo. A torcida se esforçou muito por nós e conseguimos sair vitoriosos. E também, como você mencionou, é um clássico. Sempre há uma motivação extra, não é mesmo? Claro, os clássicos são assim. Todos estavam ansiosos por este jogo, principalmente em casa, com nossa torcida. A motivação que temos fez deste um grande dia. E agora, mais uma semana, estamos na liderança. Sim, agora precisamos aproveitar um pouco, certo? Vamos ter alguns dias de descanso para podermos desfrutar. Descansar também é muito importante. E você falou do Bernabéu, que jogamos em casa, mas hoje foi uma grande atmosfera. Eles foram um a mais, certo? Sim, sempre é especial este ambiente que temos aqui. Podemos seguir assim a temporada toda. A torcida é incrível. Se a torcida estiver ao nosso lado, com certeza alcançaremos grandes conquistas nesta temporada. Agora vamos descansar e pensar no que vem. Temos o Valência e a Champions. Claro, depois temos a Liver fora e o Valência aqui de novo, mas
O que importa é manter essa linha para alcançar grandes conquistas nesta temporada. E quer deixar uma mensagem para os torcedores do Real Madrid? Uma mensagem para todos os madridistas, especialmente aqueles que vieram aqui ao Bernabéu, nos apoiaram muito. O clássico é assim, há muitas coisas dentro e fora dos campos. Tentamos equilibrar tudo isso, mas nem sempre é possível. Não queremos ofender ninguém, nem os jogadores da base, nem a torcida. Ao entrar em campo, sabemos que precisamos defender nosso lado, e hoje foi exatamente isso que fizemos. É isso aí, rapaziada. Nosso menino Whipping pediu desculpas aí pra quem se sentiu ofendido. E é isso, cara, é clássico. Como diz o maluco lá no início, lá o torcedor disse lá, eu quero o Vinícius Júnior revoltado. Tamo junto, rapaz. É isso, rapaziada. Até a próxima. Valeu.